Amém. Meus irmãos, hoje, como é o primeiro dia do nosso jejum, e todos os dias nós temos um tema. E o tema de hoje é sobre quebrantamento. Quebrantamento. Talvez você nunca parou para tentar perceber o que significa a palavra quebrantamento. A palavra quebrantamento, ela é exatamente o que está escrito nela. Tem a ver com quebrar, tem a ver com moer, tem a ver com desfarelar, tem a ver com fazer com que aquilo que parece ser muito forte se torna diluído. Tem a ver com a ideia de uma montanha ou uma pedra muito grande, ela virar pó. O quebrantamento tem a ver com aquilo em que nós perdemos o controle e entregamos o controle na mão de Deus. O quebrantamento é nós reconhecermos aquilo que Deus é e aquilo que nós não somos e queremos ser. Eu vou repetir. O quebrantamento tem a ver com reconhecer o que Deus é, o que Deus tem, o que Deus pode fazer e o que nós não somos, não temos e o que nós não podemos fazer. Porque às vezes nós passamos a vida tentando fazer o que só Deus pode fazer. Passamos a nossa vida toda tentando viver uma realidade que só Deus pode fazer. E somos sempre enganados. Somos sempre enganados. E eu arrisco-me a dizer que muitas pessoas, durante a sua caminhada, durante os seus dias de vida, eles têm se frustrado. Quem nunca, em um dia muito difícil, perguntou assim: eu sou fiel, eu vou no culto, eu participo de GC, eu participo de tudo que o pastor orienta lá, todos os cultos que tem a ver com a minha família eu participo, todos os cursos eu participo, eu sou uma pessoa assídua na igreja. E isso está acontecendo comigo? Quem nunca? Quem nunca? Todos nós um dia já fizemos essa pergunta. Todos nós um dia já questionamos a Deus sobre isso. Mas não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que você é. Existem pessoas fazendo muitas coisas, mas a cerviz ainda continua muito dura. Existem pessoas indo por caminhos que as suas mãos, os seus pés, a sua força têm conduzido até o sucesso. Mas quando as suas forças acabam, o seu caminho já não sabe para onde mais ir, essa pessoa entra em desespero, porque a sua vida não está totalmente entregue nas mãos do Senhor e rendidas ao Senhor. Quando nós temos a nossa vida rendida ao Senhor, quando nós temos a nossa vida completamente entregue ao Senhor, quando nós confiamos tudo que somos, tudo que temos, tudo que vamos fazer nas mãos do Senhor, nós não queremos saber o que vai acontecer amanhã. Nós sabemos que o Senhor está responsável por aquilo que vai acontecer amanhã, porque a minha vida está nas mãos dEle. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, a sua filha te pergunta como é que você vai pagar a renda amanhã? Seus filhos te perguntam como é que você vai pagar a renda amanhã? Como é que você vai pagar a água amanhã? Como é que você vai pagar a luz amanhã? Se você tem dinheiro para fazer compra amanhã? Se você tem dinheiro para colocar gasolina ou gasóleo no carro? Se você tem dinheiro para fazer a expensão do carro? Seus filhos te perguntam sobre isso? Eles querem andar de carro, eles querem comer, eles querem ter água quente, eles querem ter televisão, eles querem ter internet no telemóvel. Eles não perguntam nada, porque eles estão completamente entregues na sua mão. Por que nós somos diferentes diante de um Deus que é totalmente poderoso? E aqui surge uma pergunta. Será que eu sou uma pessoa quebrantada? Ou será que eu estou confundindo quebrantamento com perfeição?
Será que quando Deus ele olha para mim, será que eu estou procurando ser um homem perfeito? Eu estou procurando apresentar a Deus somente como um homem perfeito? Ou eu estou procurando me apresentar a Deus como um homem humano? Como um homem cheio de falha, cheio de defeitos, cheio de lutas, cheio de desafios? Como é que eu estou procurando me apresentar diante de Deus? Como é que eu estou procurando me apresentar diante das pessoas? Qual é a minha preocupação? É agradar pessoas ou é agradar a Deus? Qual é a minha preocupação? É agradar o meu pastor, é agradar o meu líder, é agradar a pessoa que caminha comigo, é agradar ao meu Senhor? Qual é a minha preocupação principal? Pela manhã eu falava sobre Naamã. Você sabe, está em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 a 14. E eu estava falando um pouquinho sobre Naamã. Naamã era um homem que, eu quero só dar aqui um spoiler muito rápido, porque tem a ver com o que eu vou falar também. Naamã era um comandante muito conhecido, muito famoso, mas que ele tentou manipular todo o sistema. Naamã tinha tudo, ele só não tinha a receita da cura dele. Mas o processo que Deus colocou, existia um eu, existia um orgulho, existia uma prepotência, existia algo dentro de Naamã que precisava ser destruído. E Deus sabe o que tem dentro de nós, Deus sabe o que tem dentro de você, Deus sabe o que tem, o gigante que tem dentro de você, aí para você se aquebrantar, para você chorar. Tem pessoas que estão aqui hoje que já não chora há não sei há quantos meses. Você não chora porque tem vergonha, você não se ajoelha porque tem vergonha, você não se levanta, você não pede ajuda porque você tem vergonha. Eu quero lhe dizer que você não tem vergonha, você tem orgulho, porque você não está habituado a ir diante de um Deus todo-poderoso, você não está habituado, o exercício da sua cerviz, ela não está habituada a se curvar, você só está habituado a olhar para as pessoas frente a frente. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para mudar toda a sua história, porque um homem segundo o coração de Deus é um homem que se quebranta diante do Senhor. As características de um homem, de uma mulher, as características de um casal, as características de um jovem, as características de uma jovem, as características de realmente um homem que serve ao Senhor, um homem que se diz filho, é um homem que é quebrantado, é um homem que não tem problema em chorar, porque nós aprendemos, nós crescemos dizendo que homem que chora e mulher que jura é mentira pura. Homem não pode chorar, homem não pode isso, homem não pode aquilo, homem tem que ser forte, homem tem que ser... Meu irmão, eu quando me ajoelho, eu quando estou diante do meu Senhor, meu irmão, eu vou para cima, mas choro igual um bebê. Chora igual um bebê, porque eu estou diante do meu Deus, eu estou diante daquele que sabe tudo de mim, eu estou diante daquele que mesmo que eu esteja usando uma maquiagem, ele sabe quais são as manchas que eu tenho no rosto, eu estou diante de um Deus que mesmo que eu estou falando bonitinho para vocês aqui, sabe, olha que coisa mais lindinha, né? Ele sabe o que está dentro do meu coração, ele sabe o que está dentro da minha mente, ele sabe quem eu sou. E quando eu tenho essa convicção, eu não posso chegar diante dele fingindo que nada está acontecendo. Eu não posso chegar diante dele, falar assim, não, é como se eu não conhecesse, é como se eu não conhecesse o Deus, porque quando nós agimos assim, nós não conhecemos realmente quem é o nosso Deus, e aí nós começamos a servir outros deuses que não tem nada a ver com o nosso Deus. Então eu falava de Naamã, um homem muito conhecido, ele tinha tudo, ele tinha poder, ele tinha fama, ele tinha sucesso, mas ele não tinha a senha da cura dele. E a senha da cura dele estava na mão, estava na boca de uma escrava. De onde essa escrava veio? De onde Naamã ganhou a guerra e que se tornou e começou a ter sucesso. Preste bastante atenção. Quando ele tem a chave, ele fala, agora eu vou pedir ali umas cartas para eu poder chegar lá, e eu já chegar lá e ser indicado, porque eu quero chegar na minha posição, eu quero chegar como comandante, eu quero ser recebido com os meus cavalos, eu quero chegar, e assim foi, e assim o rei, mas eu, sei de nada não, meu filho. Mesmo assim ele chega. Quando ele chega lá, o profeta manda quem receber ele? Um moço de recado.
Quem estava esperando ser recebido com pompas e circunstâncias, como é que ele é recebido? Moço de recado. E o que o moço de recado fala com ele? Vai tomar banho, meu filho. Literalmente. Verdade ou mentira? Vai tomar banho, meu filho. Imagina para um comandante, receita na boca de uma escrava, ter que falar com um moço de recado, e aí depois ter que ir para onde ele não queria ir, porque é ele que queria definir o rio que ele queria se lavar. E aí o Senhor fala, não, é aqui, é nesse. E aí ele ali sai indignado, o texto vai falar que ele sai indignado, sai muito triste. Teve que obedecer conselho de quem? Dos seus servos. Ô comandante, pelo amor de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim, que orgulho é esse? Por um acaso o profeta te pediu algo difícil para fazer? Ei, o orgulho está grande demais. Faz isso e seja curado, homem. Meu Deus. Na boca de uma escrava estava a senha. Homem de recado manda ele tomar banho. Os servos dele convencem ele que ele está orgulhoso. Gente, é muito tratamento para um comandante, não é? Aí agora tem que tomar banho. E tem que tomar onde ele quer. Por quê? Porque tinha que se despir. Despir de quê? Um comandante tem muita medalha. Um comandante tem muita patente. E quando nós temos muita medalha e muito patente, para se despir é difícil. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui, sabe para quê? Para te despir de todas as medalhas, de todas as patentes, porque Ele será o Senhor da sua vida. Não existe outro Senhor. E aí, tomar banho, tem que se despir, por quê? Porque agora, você vai olhar para dentro de você, você vai passar por todos os processos e vai ver quem realmente é você, não aquilo que você acha que você é. E só foi curado, só ficou limpo igual uma criança depois que passou por todos os... Repara que nenhum processo foi do jeito que ele quis. Todos teve que levar ele para... Todos tiveram que levar ele para se quebrar. Todos tiveram que levar ele para tratar num nível inferior ao que ele achava que merecia. Porque quebrantamento é isso. Existem pessoas aqui nessa noite que o seu sonho é ser um homem segundo o coração de Deus. Você já estudou sobre Davi, você já leu sobre Davi, você não acha merecedor de ser um homem, você já falou, eu não mereço, você já falou, eu não quero, isso não é para mim, mas eu vim aqui para lhe dizer que mesmo quebrado, existe um propósito aí dentro de você. Mesmo todo quebrado, existe um propósito aí dentro de você. Não é porque você se quebranta diante do Senhor, que não existe propósito dentro de você. É exatamente o oposto, é quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, é que Ele nos levanta diante daquilo que precisa ser levantado. Repare algo, abra comigo por favor a sua Bíblia, em 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12. E nós vamos falar um pouquinho sobre Davi. Quando você fala de Davi, há duas coisas que vêm na sua mente. A primeira é o livro de Salmos. Ou talvez a primeira é um homem segundo o coração de... Um homem segundo o coração de Deus. Todos nós temos essa característica de Davi muito vincada. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Agora, por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Por que Davi realmente é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tem algumas características. E às vezes nós confundimos o quebrantamento com afastamento. Nós confundimos o quebrantamento com vergonha.
Nós confundimos o quebrantamento com isolamento. Não, não, não. O quebrantamento, um homem de joelhos, ele está muito mais perto de Deus do que um homem de pé, sem ter a presença de Deus. Olha que interessante, nós precisamos estar prostrados diante de um Deus que é todo-poderoso, e não estar de pé diante do nosso eu, que não tem poder nenhum. Nós precisamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. 2 Samuel capítulo 12, verso 1 em diante, presta atenção nessa história, presta atenção nessa história. O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele na presença de Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Presta atenção, havia na cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O profeta Natã é enviado para Davi. Então, quando o profeta Natã chega perto de Davi, olha só para você ver, no capítulo 11, sabe o que tinha acontecido? Um adultério e um assassinato. Mas quem, pastor? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Isso no capítulo 11. No capítulo 12, Natã, o profeta Natã vai ter com Davi. O Senhor, quem enviou Natã para Davi? Quem enviou Natã para Davi? O Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele na presença de Davi, disse-lhe: havia na cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera, com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, 4 vezes mais, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Meus irmãos, presta bastante atenção. Nós precisamos aprender o que é quebrantamento, porque quando nós não aprendemos o que é quebrantamento, nós começamos a ficar justiceiros. Nós começamos a deixar de olhar para o nosso umbigo, nós começamos a deixar de olhar pelas nossas mazelas, nós começamos a deixar de olhar para aquilo que nós precisamos mudar e começamos a apontar o que os outros precisam mudar. Nesse jejum de 30 dias, não é o outro que vai mudar, é eu que vou mudar. Nesse jejum de 30 dias, a intimidade com Deus é minha, não é sua. A intimidade com Deus é minha, não é sua. Aquilo que Deus precisa tratar é comigo, não é com você. Com você é com você, comigo é comigo. E Natã, de uma forma muito sábia, conta essa história para Davi. E olha, pela cordeira restituirá o quádruplo, porque ele fez tal coisa e não se compadeceu. Preste bastante atenção. O que saiu da boca desse homem é o mesmo homem que tinha prostituído e é o mesmo homem que tinha assassinado. É o mesmo homem que falou essas palavras. Então disse Natã, verso 7, então disse Natã a Davi: tu és este homem. Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá.
E se isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Por quê? Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezastes, e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual te deitará com elas, em plena luz do dia. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante toda Israel, e a plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Presta bastante atenção nesse texto. Um homem que errou, presta bastante atenção. Repare, mesmo ferido, Davi ainda era um rei, mas o seu arrependimento o restaura. A sua forma de lidar com a situação, a sua forma de lidar com a justiça, faz com que ele viva uma realidade nova. Como eu estou lidando com os meus erros? Olha que interessante. Tu fizestes em oculto, mas eu vou fazer com você à luz do dia. Aquilo que você fez com a mulher do outro, os outros vão fazer à luz do dia com a sua. Imediatamente o coração de Davi foi tomado. E Davi vira para Natã e diz: eu pequei. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Mas é interessante que eu não quero ficar nesse texto, porque quando Davi é confrontado, presta bastante atenção. Quando Davi é confrontado por Natã, ele faz uma oração. E é nesta oração é que eu quero me focar agora. É nesta oração que eu quero me focar. Abra comigo o Salmo 51, por favor. É nesta oração que eu quero me focar. Porque eu não quero focar no erro. Eu não quero focar naquilo que você fez. Eu não quero focar naquilo que você faz. Eu não quero focar naquilo que você chegou aqui fazendo, ou naquilo que eu cheguei aqui fazendo. O que eu quero focar é no quebrantamento, é no reconhecimento, é no entendimento. E é dizer: Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei contra o Senhor, mas a partir de hoje eu me quebranto. A partir de hoje eu sou um novo homem. A partir de hoje eu quero ser um homem segundo o coração do Senhor. A partir de hoje eu quero demonstrar o meu arrependimento. A partir de hoje eu quero demonstrar o meu quebrantamento. A partir de hoje eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu quero sair daqui completamente transformado. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Preste bastante atenção, porque Davi, em momento algum nesse texto, ele justifica o erro, mas ele se quebranta. O nosso maior desafio não é errar, mas é querer justificar o erro. Ei, preste bastante atenção. O nosso quebrantamento, ele precisa ser tão genuíno, ao ponto de quando alguém nos confrontar, nós reconhecermos imediatamente. E a nossa maior tendência é o quê? É tremer os lábios. O quê? Tentando ganhar tempo para fazer uma justificação. Davi não tinha isso. Davi não perde tempo em se justificar. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque não justifica, ele se quebranta. Ele se quebranta. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque Deus é prioridade, não apenas recurso. Se você for no Salmo 23, você vai ver que ele começa dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas aí depois ele começa dizendo que ele também é vara, que ele é cajado, que ele é consolo, que ele é pastos verdejantes.
Repare que Davi não está olhando para Deus só apenas como um recurso. Davi não está olhando para Deus só como um período de festa. Davi não está olhando para Deus só como um culto de domingo, que é maravilhoso, que eu saio daqui emocionalmente encantado com esse momento, porque eu louvei, eu agradeci, foi um tempo bom. Então eu já estou abençoado a semana toda para poder pecar mais 6 dias. Não. Davi não olha para isso. Davi olha para um momento de culto, que começa no domingo e permanece na segunda, permanece na terça, permanece na quarta, permanece na quinta, permanece na sexta. Repare, é um culto que permanece. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque não olha para Deus como recurso, olha para Deus como prioridade. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque faz a vontade de Deus. Se você for em Atos capítulo 13, verso 22, você vai ver nitidamente Davi sendo mencionado em fazer a vontade de Deus. Se você for em 1 Samuel 17, 37, você vai ver que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque a mesma coragem que Davi tem para enfrentar um urso, para enfrentar um leão, ele tem para enfrentar os Golias da vida. A mesma coragem que Davi tinha, presta bastante atenção, a característica de um homem segundo o coração de Deus, é a mesma coragem que tem para enfrentar um adultério, ele tem para enfrentar o processo de cura, ele tem para enfrentar o processo de restauração, ele tem para chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, perdoa-me, eu errei, eu pequei contra o Senhor, perdoa-me. Repare algo, a mesma coragem que Davi tinha, ele faz dele um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque tinha um coração de servo. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque tinha autenticidade na sua adoração, e nós podemos ver isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha não só uma necessidade de fazer o que precisava ser feito, mas ele também tinha uma necessidade de ser transformado por dentro. Nós vamos ver várias orações em que Davi pede ao Senhor para examinar ele, examinar o coração dele, examinar a mente dele, ver se há em mim algum caminho mau, ver se há em mim algo que está afastando do Senhor. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele está mais preocupado com aquilo que Deus pensa acerca dele, do que qualquer outra pessoa pensa acerca dele. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele não está se preocupando com as quedas que ele teve, mas ele está se preocupando com a mão de Deus redentora sobre a vida dele. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele está constantemente preocupado em fazer a vontade de Deus. Repare algo, Salmo 51, olha a oração que Davi faz, olha a oração que Davi faz. Oração diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo, presta bastante atenção nisso, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Nós temos que ler essa oração entendendo o coração que Davi está, porque Davi faz essa oração exatamente quando Natan repreende ele. Essa oração é a oração que Davi faz quando Natan repreende ele. Olha a oração deste homem, olha a profundeza da oração. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor. Olha só, Davi tinha consciência que o amor de Deus era constante por ele. Davi tinha plena consciência de que se o amor de Deus não fosse constante por ele, ele já teria sido destruído. Davi tinha plena convicção de que a compaixão do Senhor era grande, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Eu acredito que Davi estava fazendo essa oração porque talvez na mente dele, ele ainda estava se sentindo culpado. Talvez na mente dele, ele estava se sentindo culpado por algo que ele fez. Talvez na mente dele aquilo estava muito recente. Talvez na mente dele ele achava que ele ia perder como Saul perdeu. Porque quando o Senhor aclama Davi como rei, Saul tinha negado. Saul tinha feito aquilo que era reprovável ao Senhor. Mas quando Davi é escolhido,
A Bíblia diz que Davi é escolhido porque é um homem segundo o coração de Deus. É um homem que está preocupado com aquilo que Deus pensa acerca dele. Verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me de todo o meu pecado. Repare que a preocupação de Davi é se quebrantar. Davi era rei, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi estava nessa posição, mas ele falava: eu sou um pobre, eu sou um pecador, lava-me completamente de toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Eu reconheço, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Olha o que ele diz aqui, olha que palavra linda. Eu fiz o que é mal diante dos teus olhos. Ah, gente, presta bastante atenção. Eu lembro aqui de José, nessa afirmação. José, quando estava lá com a mulher de Potifar, perguntaram para ele: por que você não vai ficar comigo? Eu jamais faria isso. Eu não vou fazer isso com o meu Senhor, nem com o meu Deus. Não, eu não vou pecar contra o meu Deus, eu não vou pecar contra o meu Senhor. Olha o que ele diz aqui. Fiz, contra ti somente pequei. Eu fiz, ele está confessando, eu fiz. Eu não estou justificando, realmente eu fiz mesmo. Eu fiz, Senhor, o que era mal aos teus olhos. Ah, quando nós chegamos diante de Deus com um coração assim, um coração verdadeiro, um coração sincero, um coração disposto. Repare, talvez se você chegar diante de uma pessoa e falar que você é um pecador, a pessoa vai te condenar. Se você chegar diante de uma pessoa e falar assim: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, a pessoa A pessoa vai te dar um abraço ali, não sei o quê. Daqui uma semana já nem te atende no telefone mais. Mas o Senhor não é assim. O Senhor, quanto mais sincero você é com Ele, mais perdoado você é por Ele. Quanto mais sincero você é com Ele, mais perto dEle você está. Mais perto dEle você está. E isso é maravilhoso. Ele diz: fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que é justo quando falas e puro quando julgas. Ah, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Uma oração dessa, quando chega no coração de Deus. Verso 5: certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Davi sabia da sua origem, Davi sabia que ele era humano, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Verso 6: certamente tu amas a verdade no íntimo. Olha só, certamente, Senhor, tu amas a verdade no íntimo. Sabe o que Davi estava falando? Eu sei, Senhor, que o que o Senhor procura é um homem e uma mulher com integridade diante do Senhor. É um homem e uma mulher que sabe que é pecador, mas não tem problemas em dizer para o Senhor: Senhor, eu pequei, eu fiz errado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preciso de perdão, eu preciso de misericórdia, eu preciso que o Senhor olhe para mim de uma forma diferente. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, regozijem-se os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha, verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um coração, um espírito reto. Olha só que oração linda. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Davi sabia que a presença de Deus era o lugar dele. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi sabia que se não houver reconciliação, se não houver rendição, se nós não prostrarmos diante de um Deus que é poderoso, as consequências elas virão. Mas Davi imediatamente se recorre e fala: eu sou pecador, mas por favor não me lances fora da tua presença, não me retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar a alegria da salvação e sustém-me com um espírito disposto a obedecer. Olha a profundidade da oração de Davi.
Meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha plena consciência de quem Deus era na vida dele, e de quem ele era na presença de Deus. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os trairia. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus, Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Eu não sei como você olha o seu relacionamento com Deus, mas o Senhor quer fazer com que você saia daqui hoje de uma forma completamente diferente. E o que torna Davi um homem especial não é a sua perfeição, por favor, presta bastante atenção. O que torna Davi especial diante de Deus não é a sua perfeição, mas é o seu coração quebrantado, é o seu coração disponível, é o seu coração falando assim: eu errei. Quem aqui não erra? Todos nós erramos, mas sabe qual é o desafio? É que nós continuamos errando, nós continuamos com a nossa cerviz dura, nós continuamos permanecendo no erro, e hoje Davi está nos ensinando: se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, não tem a ver com perfeição, tem a ver com quebrantamento. É isso, tem a ver com quebrantamento. E eu vejo aqui algumas características muito rápidas. Davi é um homem segundo o coração de Deus, e o quebrantamento de Davi começa com um coração sensível a Deus, um coração sensível a Deus. Davi era sensível à presença de Deus em sua juventude. Davi tinha comunhão, seja no campo. Davi escrevia salmos, Davi adorava sozinho, sabe? Porque Davi entendeu que Deus não busca corações, Deus não busca corações ou pessoas que querem apresentar como pessoas impressionantes. Deus quer pessoas que tenham corações ensináveis. Se você olhar para o Salmo 51, você vai ver a todo momento Davi clamando ao Senhor para ensinar ele a estar mais perto dele. Senhor, apaga isso, me ensina, fala, me leva os meus olhos para perto do Senhor. Repare, Deus ele busca corações, sabe, ensináveis, e não currículos impressionantes. Uma das coisas que Deus tem falado muito comigo, que é muito fácil, você está fazendo tudo para Deus, porém sem Deus. É muito fácil nós sairmos num domingo de casa, fazermos toda a nossa rotina, e Deus não está sabendo de nada. Porque existe uma pedra, existe um orgulho, não existe quebrantamento. Deus não é Deus da nossa vida. Se Ele não fizer do jeito que nós queremos, amanhã nós já desprezamos Ele. Nós não somos sensíveis à vontade, nós não somos sensíveis à voz dEle. Davi é um homem que nos ensina que o quebrantamento não nos impede de ter quedas, mas define como nós reagimos diante delas. Ei, presta bastante atenção. Pastor, o senhor está falando que quebrantamento não me impede? Não te impede. Mas como você reage a ela? Repare aqui que Davi, ele cai feio. Davi, ele adultera, Davi, ele assassina. Mas quando ele é confrontado, em algum momento do texto, que Natã, o profeta Natã, vai diante de Davi, ele foge de Natã? Não. Quando ele é confrontado, ele não foge e nem se justifica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você é confrontado com uma palavra, seja ela no Instagram da vida, seja ela num culto da vida, seja ela num post da vida,
seja ela numa mensagem de texto, o que você faz com essa mensagem? Você foge? Você justifica? Porque você se sente confrontado? Ou você faz como Davi, reconhece: pequei contra o Senhor, é verdade, eu fiz isso. Eu vou te dizer uma coisa muito séria: Deus não rejeita quem cai, mas quem endurece o seu coração. Deus não rejeita quem cai, Deus não rejeita quem peca, Deus rejeita quem tem o coração duro. Deus rejeita quem não assume os seus erros, é quem não vai diante de Deus. Meu irmão, se você tiver que ir diante de Deus todo dia, vá todos os dias, se dobre todos os dias, mas não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Deus, Ele não rejeita quem peca, Ele só rejeita quem endurece o coração. Porque quando nós endurecemos o nosso coração, nós estamos dizendo para Deus que nós fomos confrontados, que nós queremos fugir e que nós queremos justificar. Mas quando nós abrimos o nosso coração, mesmo diante de uma queda, e dizemos: Senhor, eu errei, eu fiz. Então o quebrantamento aqui, Davi nos ensina que o quebrantamento não nos impede de ter quedas. Ele já era um homem segundo o coração de Deus, ele foi escolhido segundo o coração de Deus. Ele já estava reinando, ele já estava governando, ele já estava vivendo o plano e o propósito dele. Ele estava quebrado, mas ainda carregava um propósito. Eu estou falando para homens e mulheres aqui hoje que você está se sentindo quebrado, mas eu vim aqui como profeta do Senhor te dizer que existe um propósito dentro de você. Davi era rei, Davi estava governando, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele estava quebrado naquele momento. O homem que faz a oração do Salmo 51 é um homem quebrado, é um homem partido. Mas isso não impedia dele carregar o propósito dentro dele. Isso não impedia dele carregar o propósito dentro dele. E eu sei que existem homens e mulheres aqui hoje, que você se sente quebrado, mas eu vim aqui para lhe dizer, eu vim aqui para lhe reafirmar, eu vim aqui para lhe dizer novamente, talvez pela segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava vez, que ainda que você esteja quebrado, existe um propósito dentro de você, e esse propósito não tem a ver com você, tem a ver com Deus que te escolheu, tem a ver com Deus que te tirou lá do meio das malhadas, tem a ver com Deus que te viu ali, naqueles momentos mais difíceis da sua vida, e te escolheu e te chamou, e a sua queda não define, a sua fuga é que está te definindo. Queda não me define, o que me define é fuga. Confronto não me define, o que me define é fuga. Confronto não me define, o que me define é um coração duro, é um coração disposto a não se entregar. Como eu reajo vai definir o que eu vou viver. Um homem segundo o coração de Deus, ele vai nos ensinar que o quebrantamento produz um arrependimento verdadeiro. Aqui no Salmo 51, do verso 1 a 4, nós vamos ver aqui, que não tem a ver com remorso, é um clamor de misericórdia e de purificação. Davi reconhece que ofendeu a santidade de Deus. Quebrantamento é mais do que emoção, mas é a conversão do coração. É eu compreender, não acabou, parou, isso não é emoção, isso precisa ser uma mudança. O que é conversão? É quando eu chego num determinado lugar e eu tenho que virar para algum lugar. Eu não posso seguir mais nesse caminho, eu não posso fazer mais isso que eu estou fazendo. Eu tenho que assumir uma direção diferente, eu tenho que me convergir a essa verdade. Essa conversão é um quebrantamento de verdade. Davi também, um homem segundo o coração de Deus. Ele nos ensina que Deus, Ele não despreza um coração quebrantado. Sacrifícios exteriores é maravilhoso. Estar num culto desse, fazer um jejum de 30 dias sem comer alguma coisa por umas horas ou por uns dias, é maravilhoso. Mas um coração quebrantado é que muda a história de tudo. Homens e mulheres rendidos aos pés do Senhor é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Sacrifícios exteriores não impressionam Deus. Campanhas não impressionam Deus.
Vestimentas não impressionam Deus. O que impressiona Deus é um coração completamente rendido a Ele, um coração completamente transformado, um interior completamente rendido a Ele. O que agrada a Deus é um coração sincero, não um desempenho religioso. Que toda religiosidade possa sair de dentro de nós hoje, mas que todo quebrantamento possa vir para dentro de nós, e que nós possamos sair daqui hoje reconhecendo tudo aquilo que nós precisamos reconhecer para termos uma vida diferente. Davi, um homem segundo o coração de Deus, nos ensina que o quebrantamento é confiar na soberania de Deus. É confiar na soberania de Deus. Quem é quebrantado aprende a descansar na vontade de Deus, mesmo quando ela não é o que nós esperávamos. Tem pessoas aqui que está rija, está dura, porque as coisas não estão acontecendo. As coisas não estão acontecendo como você quer, como você acha que tem que ser. Eu vim aqui para lhe dizer, tire esse achômetro de dentro de você, porque quem comanda a sua vida é Deus. Quem comanda a sua vida é o Senhor. Quem abre porta na sua vida é o Senhor. Quem dá seguimento, quem conhece os seus dias é o Senhor. Até aqui você fez, só deu errado, mas a partir de hoje você vai entregar completamente a sua vida e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero depender completamente do Senhor. Eu quero depender da sua soberania. Se o Senhor sabe quem eu sou, para onde vou e o que vou fazer, eu quero viver. Meus irmãos, Davi nos ensina de forma extraordinária que Deus, Ele não quer perfeição, mas Ele quer verdade no íntimo. Olha aqui, certamente tu amas a verdade no íntimo. Ele está falando de integridade. Integridade. Isso chama integridade, isso chama verdade, isso chama transparência. Talvez você esteja aí agora, mas nesse momento o Espírito Santo, Ele está passando aqui, passando na minha vida, passando nas nossas vidas, e Ele está fazendo um raio-x de tudo aquilo que precisa ser visto. Talvez eu não consigo ver você, quem está do seu lado não consegue ver, o seu cônjuge não consegue ver, os seus filhos não conseguem ver, você não consegue ver os seus filhos, mas Deus, Ele consegue ver tudo. Deus, Ele consegue ver tudo. E Ele prepara cultos como esse. Ele prepara cultos como esse, para que nós possamos reconhecer que precisamos de integridade, precisamos de verdade, precisamos de transparência. Por quê? Porque quando há esse quebrantamento, aí há restauração, aí há cura e há transformação. Eu não conheço um homem, eu não conheço uma mulher que foi para um ambiente do quebrantamento e que não houve cura, não houve transformação e não houve restauração na sua vida, em todas as áreas da nossa vida. Agora a minha pergunta para você é, preste bastante atenção. Nós estamos diante de um homem que é um homem segundo o coração de Deus, é um homem que caiu, mas é um homem que disse: eu fiz, eu realmente pequei, eu realmente vivi essa realidade, eu realmente errei, eu realmente fiz algo que não agradava ao Senhor, eu pequei contra o Senhor. Mas é muito bonito nós falarmos de Davi. Nós não estamos aqui para falar de Davi, nós estamos aqui para falar de nós. Nós estamos aqui para falar de nós. E eu, o que eu preciso? O que eu preciso? Como eu preciso sair daqui hoje? Se o Salmo 51 fosse dado a você para escrever hoje, como você escreveria esse salmo? Pastor, com certeza eu faria das palavras de Davi as minhas palavras. Pastor, com certeza eu faria as palavras de Davi e ainda acrescentaria mais algumas coisas. É com esse coração que nós precisamos sair daqui hoje. Por quê? Preste bastante atenção. Talvez você esteja quebrado, mas você não esteja quebrantado. Pastor, qual é a diferença de quebrado para quebrantado? Quebrado é aquele que não se quebrantou, porque não tem consciência e nem transparência. Quebrantado é aquele que está quebrado, porque tem consciência e transparência. Presta bastante atenção nisso.
Meus irmãos, antes de ministrar esse sermão, o Senhor falou tanto comigo. O perigo de nós estarmos quebrado e não quebrantado. Mas o maior perigo não é estar quebrado, é o que nós estamos fazendo com o propósito de Deus dentro da vida estando quebrado. O que eu estou fazendo com a água sabendo que o copo está rachado? O que eu estou fazendo com a água que Deus colocou, com a graça que Deus colocou, com a unção que Deus colocou na minha vida, dentro de um copo que eu sei que está rachado, e que isso está cada dia mais se perdendo, cada dia mais está havendo mais destruição, cada dia a rachadura é maior. Mas hoje não, hoje o Senhor, nesse primeiro dia de jejum, nesse primeiro domingo, hoje, meu irmão, é o primeiro dia da semana, hoje é o primeiro dia do mês, e hoje é o primeiro dia do jejum. Hoje é dia de nós olharmos para dentro de nós e fazermos aquela oração: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, eu sei que há um caminho mau dentro de mim, eu sei que existe algo que eu preciso pedir perdão. Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu pequei, aquilo que eu fiz diante do Senhor é algo mal, e hoje eu quero sair daqui completamente transformado. Eu cheguei aqui quebrado, mas eu quero sair daqui quebrantado. Eu cheguei aqui quebrado, eu quero sair daqui quebrantado, porque o quebrado, ele tem propósito, mas não vive o propósito. O quebrantado, ele tem propósito e vive o propósito. É consciente, é algo consciente. Chegou um momento em que nós temos que olhar para a nossa vida e falar: é a partir daqui, é a partir de hoje. Dia 1º de junho vai ficar marcado na minha história. Dia 1º de junho vai ficar marcado na minha história. Dia 1º de junho, aquele primeiro dia daquela semana, aquele primeiro dia daquele mês, aquele primeiro dia daquele jejum, eu nunca mais vou esquecer na minha vida, porque eu deixei de ser quebrado e passei a ser um quebrantado. Eu deixei de sair de um ambiente de inconsciência para sair para um ambiente de consciência. Eu saí de um ambiente de esconderijo para sair para um ambiente de restabelecer e de abrir o jogo, de falar a verdade, de ser transparente e de viver algo novo na presença de Deus. Eu não sei como você vai sair daqui, eu sei como eu vou sair. Eu sei como eu vou sair. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Aonde você está? Se levante agora como um Davi. Se levante agora como um Davi. Esqueça a pessoa que está do seu lado. 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 É só você e Deus agora. É só você e Deus. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir. É só você e Ele agora. Teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar. Fala para Ele, fala para Ele. Que te amo, me derramar. Dizer-te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer-te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Começa a falar com o Senhor agora, igreja. Começa a falar. Enquanto a banda está tocando, fale com o Senhor. É só você e Ele agora. Não se interta com a música. É você e Deus agora. Começa a falar com o Senhor. Senhor, nessa noite eu estou aqui. E como Davi, Senhor, eu não quero sair daqui quebrado. Eu quero sair daqui quebrantado. Eu quero sair daqui, Senhor,
prostrado aos teus pés. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver à margem. Eu quero viver aos pés do Senhor. Começa a falar com o Senhor, começa a declarar para Ele palavras. Não permita que nada te distraia. Não permita que nada te distraia. Na tua boca agora existem palavras que vão mudar histórias, que vão mudar destinos na sua vida. Quando Davi, ele começa a fazer a oração, algo novo acontece na vida dele. Ele ouve uma palavra de perdão, ele ouve uma palavra de destino, e ele vive como um homem segundo o coração de Deus. Isso, começa a falar. Não perca a oportunidade de falar com o Senhor. O Senhor está dando a oportunidade para você se quebrantar agora. O Senhor está dando a oportunidade para você falar com Ele. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, levanta. me derramar, dizer que sou grato. É você e Ele agora, é você e Ele. Fala com Ele, fala com Ele. Dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar. Senhor, eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Me derramar. Eu não vou sair. Eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Dizer que és formoso, me derramar. Faça o que precisa fazer. Eu vou abrir mão agora. Eu vou me lançar aos teus pés. Eu vou reconhecer. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Preste bastante atenção nisso. Hoje nós vamos fazer algo aqui diferente. Você que enquanto eu pregava, preste bastante atenção, com seus olhos fechados agora. É só você e Deus. Você que enquanto eu pregava, isso é uma direção de Deus para você, tá? Você que enquanto eu pregava, você pensava assim, essa pregação, meu Deus, está me fulminando. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso me abrir. Eu preciso mudar a história da minha vida. Eu preciso realmente. O que eu cometi não tem muita gravidade, mas eu fiz mal aos olhos do Senhor. É algo que está me incomodando. Davi vai dizer que enquanto ele ocultou os seus pecados, enquanto ele viveu no esconderijo da alma dele, os seus ossos secaram. E os seus gemidos eram constantes de dia e de noite. Meu Deus. Os seus gemidos eram constantes de dia e de noite. Os seus ossos secaram. Não havia força, não havia vigor, não havia vida no futuro. E a vida era só dor, só tristeza, só angústia. Mas a partir do momento que ele se quebrantou diante de Deus e disse toda a verdade, um novo tempo e um novo marco existiu na vida dele. É só você que precisa viver essa realidade. Aonde você está, só levante a sua mão direita. Só levante a sua mão direita. Levante bem alto, bem alto, bem alto. Levante bem alto, bem alto. Pastores e intercessores, vão até as pessoas que levantaram as mãos, por favor. Louvor. Dizer que sou grato, pastores, é só ir até elas. Eu vou dar a direção. É só ir até as pessoas. Todos que levantaram a mão. Dizer te preciso, me derramar.
dizer que sou grato. Hoje é dia de algo novo mudar. Hoje é dia de um despertar na sua vida. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Você está perto de alguém que levantou a mão? Todos já estão perto? Traga essa pessoa aqui à frente, por favor. Venha junto com ele, venha junto com ele. Nós vamos orar pela vida dele aqui. Dizer-te preciso, me derramar. Pode trazer, pode trazer. Sou grato, pode trazer. Fica com ele, fica com ele, fica com ele. Você que trouxe, fica. Pode começar a orar por ele, pode começar a orar. Pode vir, pode vir. Você que veio, começa a orar. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso, dizer que és formoso, dizer que és formoso. Dizer que és formoso,
dizer que és formoso. Dizer que és formoso, me derramar, dizer-te te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos apresentar cada um dos meus irmãos, Pai, que entenderam essa palavra hoje, entenderam, meu Deus, que existe um propósito. Existe um propósito, Pai, dentro de cada um deles, Pai. Talvez hoje eles se sentem quebrados, mas a partir de agora eles estão quebrantados, Pai. Aquilo, meu Deus, que estava impedindo eles de entender, de viver a realidade que o Senhor tem para cada um deles, Pai, hoje foi quebrado, hoje foi anulado. E a partir de hoje, meu Deus, existe um tempo novo, existe um novo ciclo na vida de cada um deles, Pai. Porque toda cerviz que estava dura, toda cerviz que não estava encurvada, todo eu, toda prepotência, todo orgulho, tudo aquilo que impedia eles de olhar para o Senhor, hoje, meu Deus, está sendo quebrado, está sendo anulado, Pai. A partir de hoje eles estão saindo aqui reconhecendo o Senhor como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Nós oramos, meu Deus, e abençoamos cada um deles. Abençoamos, Pai, cada desafio, abençoamos cada luta, abençoamos cada família, abençoamos cada caminhar, abençoamos, meu Deus, cada tomada de decisão, abençoamos cada coração, cada mente, abençoamos, meu Deus, tudo aquilo que eles irão fazer a partir de hoje. Porque a partir de hoje, meu Deus, o olhar para eles diante do Senhor será um olhar diferente. Será um olhar não de perfeição, mas será um olhar de entrega, será um olhar de amor, será um olhar de verdade. Eles não estão olhando agora para um Deus que maltrata quando peca, mas eles estão olhando para um Deus que reconhece que nós somos falhos, nós somos pecadores, e que a sua misericórdia nos alcança todos os dias, e que todos os dias nós seremos alcançados pelo Senhor, Pai. Que o Senhor possa trazer força, Pai, dar vigor, da alegria, faz com que eles vivam, Pai, um novo tempo, mas junto com o Senhor Jesus, Pai. Nós cremos, Pai, que algo novo, algo diferente, cada um deles irão vivenciar a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha para mim aqui, vocês que estão aqui à frente. A primeira decisão que Davi teve foi de se voltar para o Senhor, de reconhecer que ele errou, que ele pecou diante de Deus. Eu quero dar uma oportunidade para vocês aqui agora. É duas oportunidades. A primeira é você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Você nunca falou assim, você nunca fez uma oração assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Mas hoje eu quero fazer isso. Hoje eu quero fazer isso. Hoje eu quero fazer essa oração. Existe alguém aqui na frente que quer fazer essa oração? Temos aqui uma irmã. Tem mais alguém que quer fazer essa oração? Mais alguém? Temos aqui uma irmã. A segunda oração é para você que um dia já fez essa oração, mas você não estava nos caminhos do Senhor. Alguma coisa te distraiu, alguma coisa te fez errar o alvo, e hoje você quer, sabe, você quer renovar a sua aliança,
Você quer sair daqui mais forte, você quer sair daqui convicto de que você está renovando a sua aliança no primeiro dia da semana, no primeiro dia do mês e no primeiro dia de jejum. Quem quer refazer, quem quer reconectar-se aqui com o Senhor, levanta a mão, por favor, levanta a mão. Amém, amém. Então vocês vão repetir essa oração comigo, preste bastante atenção. Vocês vão repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, toda a igreja vai repetir. Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu reconheço que por muito tempo eu andei em caminhos que não agradavam ao Senhor. Eu tomei atitudes que não agradavam ao Senhor. Mas hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Portanto, Senhor, eu peço perdão por todas as falhas que eu cometi. E peço ao Senhor hoje que escreva o meu nome no livro da vida, porque eu jamais vou abandonar o Senhor. Eu jamais vou abandonar o Senhor. Eu quero viver com o Senhor para sempre. Para sempre. Eu não abro mão de viver sem o Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. A Bíblia diz que nesse momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver festa na terra também. E se há festa na terra, nós vamos celebrar. Então olha para mim aqui, olha para mim aqui. Olha, vem cá, vem para cá, vem para cá. Olha aqui, pertinho de mim aqui, ó. Nós estamos preparando uma festa bonita. Família recebe, né? Então, cadê a festa? Não olha para trás, vocês não podem olhar para trás não, só eles. Eu vou contar até 3. No 3 vocês vão olhar para trás. E eu vou apresentar para vocês uma nova família. Uma família que vai abraçar, uma família que vai cuidar, uma família que vai caminhar junto com vocês. Tá bem? Muito bem, então vamos lá. 1, 2, 3. Bem-vindo ao novo! Esse irmão aí, ó. Vamos celebrar ao Senhor Jesus. Aleluia. Pergunta esse irmão aí se você foi abençoado. Você foi abençoado, meu irmão? Amém, glória a Deus. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este dia, por este culto, por este domingo, Pai. Várias vidas, Pai, se entregaram aos pés do Senhor, a Tua palavra foi pregada, o Seu nome foi exaltado, glorificado e adorado, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, te apresentamos, Pai, mais uma semana. Apresentamos, Pai, mais um mês que hoje se iniciou. Que em todos esses dias dessa semana e em todos esses dias desse mês, Pai, nós possamos, Pai, ver a manifestação do Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. E que em todos os dias a Sua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita, ela seja uma realidade nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e uma boa semana. E você que está em casa, mais uma vez, que bom celebrarmos ao Senhor mais uma vez. Eu oro para que
essa semana e este mês de junho seja uma bênção na sua vida. Hoje iniciamos mais um mês, iniciamos mais uma semana, iniciamos o nosso jejum. Que você possa participar junto conosco, aonde quer que você esteja. O que importa é que você tenha intimidade com Deus, que você esteja pertinho dele. Eu abençoo você, abençoo a sua casa e abençoo a sua família, em nome do Senhor Jesus. Uma boa semana.